Olá, estudantes do quarto ano, tudo bem com vocês? Sou o professor Marcos, estamos iniciando nossa aula número 9. Por favor, anote o número da aula e também o tema. Hoje trabalharemos sobre práticas musicais. Muito bem, vamos seguindo aqui. Como de costume, recolha alguns materiais, que você vai precisar para essa aula. O caderno ou algumas folhas soltas, o lápis de escrever, lápis de cor ou canetinha ou alguma coisa que você tem aí, e também borracha. Certo? Vou dar mais um tempinho e você recolhe esses materiais. Muito bem, vamos lá. Lembram que na aula anterior nós falamos um pouquinho sobre o ritmo? Primeiramente falamos sobre o ritmo visual e depois, em seguida, falamos sobre o ritmo sonoro. Também falamos algumas características do ritmo, O pulso, que é aquela marcação contínua. Lembram? O andamento, que é a velocidade desse pulso, que pode ser acelerado ou mais lento. Também falamos de algumas características do ritmo, como a alternância, a progressão, a repetição, enfim. Também o contratempo. Lembram? Vamos relembrar isso mais para frente, certo? Hoje, a abordagem principal será sobre música corporal. Nós até iniciamos isso fazendo aquele exercício do ritmo base usando o corpo. Vamos continuar a partir daí. Só fazendo uma observação que até bem pouco tempo atrás sempre se referia à música corporal como percussão corporal. As duas coisas se referem à mesma situação. A diferença de nome se dá porque a percussão é mais restrita à ideia de percutir sons. E a gente sabe que o corpo é capaz de produzir sons que vão além da percussão. Então por isso se usa hoje em dia mais comumente o termo música corporal. Mas o que é música corporal? Consiste em técnicas de produzir sons utilizando apenas o corpo humano. Por que essa observação de corpo humano? Se a gente for pensar o violão tem um corpo. Então, que fique claro que quando estamos falando de música corporal, estamos falando do corpo humano, certo? Tipos de sons. Os sons podem ser voluntários ou involuntários, fortes ou fracos, graves ou agudos, variados timbres, A nossa fala, cada um tem uma voz que é única, por exemplo, mas a gente consegue variar esse timbre da nossa voz, o assovio,
palma, o ronco, estalos de dedos, estalo com a boca, respiração, espirro, tosse, soluço. Vejam, nessa lista tem sons que são voluntários, que você pode produzir, e sons que são involuntários, né? Um espirro, por exemplo, ninguém segura. Mas o estalo do dedo, o estalo com a boca, você que pode controlar. E é aí que a gente começa, né, a pensar essa ideia de música corporal. Algumas técnicas. Então a gente usa também técnicas que são comuns às vezes a instrumentos musicais. O bater, o friccionar é o esfregar, né? A gente produz som batendo, palmas, friccionando, ou seja, esfregando, sacudindo, né? O uso do ar. Quando a gente bate palma assim e abre a boca, a gente faz com que a nossa boca seja uma caixa de ressonância. O ar que entra da palma é o que vai produzir o som. Certo? Tem que ir brincando e melhorando a técnica. E sons vocais, como a fala, o canto, certo? Vamos seguindo aqui. Lembram dessas figuras que vimos também na aula anterior? Então eu coloquei algumas figuras para representar o número de batidas dentro do pulso. Primeira observação, você pode criar um sistema próprio, tá? Você não precisa seguir à risca esse, certo? Se você não souber muito como fazer, vai copiando esse. Se você quiser fazer um que de repente você achou mais fácil, enfim, você pode fazer o seu registro da maneira que você quiser. Só se atente para que o número de batidas seja sempre aquela figura, né? Então você pode criar a sua forma de registrar isso. Vamos relembrar aqui. O círculo representa uma batida. Eu vou ligar aqui o metrônomo para a gente ter essa marcação desse pulso e entender melhor como funciona. Eu vou regular o metrônomo para que ele tenha 70 batidas por minuto, né, como a gente já viu também na aula anterior. Então esse é o nosso pulso. O círculo seria uma batida por pulso. Pode ser palma, pode ser no peito. Pode ir alternando, né? Mas é sempre uma batida. Correto? Não vou bater muito forte aqui, porque tem a questão do microfone, tá? Mas vocês vão experimentando aí para conseguir um som adequado. Muito bem. O coração. O coração a gente viu meio que rapidamente numa variação do ritmo base na aula anterior. O coração representa 2 batidas. A gente já trabalhou um pouquinho com a ideia de 2 batidas quando a gente viu a estrelinha no contratempo, tá? Daqui a um pouco eu falo melhor sobre isso. Mas vamos pensar em 2 batidas agora. E é no mesmo pulso. Então, cada pulso eu tenho que bater 2 vezes. Certo? Então, cada vez que eu tenho um pulso, eu tenho 2 batidas. O triângulo representa 3 batidas, né? Fica assim. Tá, 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 tá. Certo? E por fim o quadrado representa 4 batidas. Eu até, só para frisar, então, círculo 1 tá, né? Tá, tá. O coração, 2 tás. Tá, 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 sempre pensando dentro daquele pulso, né? O triângulo, 3 tás, tá, 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 tá. Por ele ser ímpar, se a gente estiver fazendo, por exemplo, no peito, todas as batidas, então você vai começar com a direita, por exemplo, tá, tá, tá. Quando você for para o outro pulso, você vai com a mão esquerda, porque vai alternar a mão. Então fica assim, tá, 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 tá. Então, sempre 3 batidas e alternando as mãos. Aí, por fim, 4 batidas. Tá, 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 tá. Que são, né, aí com a manulação sempre seguindo
o mesmo padrão. Então, tá, 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 tá. Hoje a gente vai ver um pouquinho melhor sobre essa ideia de 4 batidas, certo? A estrelinha que eu coloquei um ti para diferenciar. Quando eu falei que o contratempo, a gente já está pensando, por exemplo, do coração, o coração equivale a 2 estrelinhas, que seriam uma estrelinha sobre o pulso e uma estrelinha no contratempo, como foi o caso que a gente usou, né? Só lembrando aqui o contratempo, ligando novamente o metrônomo. O contratempo é a batida que está fora do pulso. Certo? É aquela alternância. Perfeito? Vamos seguindo aqui. Relembrando também o ritmo base, nós temos ali uma batida no peito, no primeiro pulso, e no segundo pulso, uma palma. Peito, palma, peito, palma. A estrelinha é o contratempo, então ela está entre o peito e a palma. Certo? Lembrando, gente, esse foi o esquema que eu fiz. Você pode criar um outro esquema para representar essas batidas. Se você estiver tendo dificuldade no registro, não é para isso que ele serve. Correto? Então invente outra forma que fique fácil. Mas vamos pensar no som. Tum, ti, pá, ti. Certo? Tum, ti, pá, ti, tum, ti, pá, ti, tum, ti. Experimenta outras velocidades. Ou outros andamentos, né, como a gente tem se referido, e assim vamos seguindo aqui. Daqui um pouquinho, no exercício 1, vai ter um tempinho para vocês voltarem esse ritmo, praticarem ele novamente. Lembram também que na aula anterior nós vimos uma variação desse ritmo base. O que muda no esquema aqui? O que muda no gráfico? O peito ali, no primeiro pulso nós temos uma batida. No terceiro pulso nós teremos 2 batidas no peito. Então, 2 detalhes aqui. A gente vai começar, por exemplo, mão esquerda no peito, tum, ti, pá, ti, tum, ti, pá. Quando eu fizer o ti, eu vou bater mais uma vez no peito. Então fica tum, ti, pá, tum, tum, tá. Aqui eu comecei agora com a mão direita, mas não tem problema, como se sentir mais confortável. Certo? O importante é explorar esse som. Vamos seguindo aqui. A gente já vai para o exercício 1 para você relembrar esses ritmos que a gente fez. E também eu vou passar um outro exercício aqui para ajudar a gente a explorar esses sons do corpo. Vocês já estão vendo aí na tela que tem um esquema com muitos números e também algumas coisas escritas ali. Vai ser mais fácil eu explicando. Então, na primeira linha nós temos 1 e é palma. Então o 1 é só uma batida de palma. Certo? Quando a gente tem 1, 2, a gente vai ter uma batida de palma e uma batida no peito. Então, palma, peito, palma, peito. Eu posso alternando as mãos, né? Uma vez com a direita, uma vez com a esquerda. Certo? 1, 2, 3. Seria palma, peito, peito. Palma, posso alternando a mão. Certo? 1, 2, 3, 4, 5. Agora a gente vai ter palma, peito, peito, coxa, coxa. Com a mão esquerda agora. Certo? Agora até o 7. Palma, peito, peito, coxa, coxa, bum, bum. Certo? Você vai batendo bumbum agora. Então de novo. Palma, peito, peito, coxa, coxa, bum, bum. Perfeito? Por fim, a gente vai até o 9 e a gente pisa, né? Ou seja, dá uma batida com o pé. Palma, peito, peito, coxa, coxa, bum, bum, pisa, pisa. Sempre tem que começar. Se você começou com a direita, perna direita lá primeiro. Sempre direito, né? E depois com a esquerda. Certo? Fazendo esse exercício, você vai trabalhar essa coordenação e você já está procurando outros timbres dentro do seu corpo.
correto? Vou deixar aqui alguns minutos e você vai poder fazer esse exercício e também o ritmo base.
Muito bem, conseguiu praticar. Lembrando que você pode praticar isso em outros momentos, né? Você não precisa de nada, apenas seu corpo e provocando essas batidas aí. A gente vai seguir com a aula. Vamos ver agora algumas práticas musicais. Eu vou explicar também o porquê do termo prática musical, né? Então, por exemplo, o sapateado. O sapateado é uma prática musical bem antiga, ela não tem uma data certa, né, nenhum lugar correto. Muitos atribuem à Irlanda o surgimento dessa cultura, dessa prática. Nos Estados Unidos, lá no século XIX, começam a fazer o sapateado, também é uma tradição lá. Então, o que consiste o sapateado? É essa dança que mistura esses sons que você faz com os pés, né, com os sapatos. Reparem na imagem que no sapato ali da dançarina tem duas plaquinhas de metal, uma na ponta do sapato e uma no salto. Isso é para facilitar os sons. Por isso que é chamado de tap dance, ele provoca um sonzinho que parece um tapa, né? Na Indonésia também tem uma prática que utiliza de dança, corpo, é uma cerimônia, né, de celebração. Os dançarinos ficam perfilados, normalmente ajoelhados, meio que sentados, e eles ficam produzindo esses sons, batendo no corpo, abaixando, levantando e também com sons vocais. Gambut, África do Sul. Então, eu trouxe um trecho aqui de um texto, eu vou ler para vocês. O próprio corpo, botas e correntes. Isso era tudo com que os trabalhadores das minas de ouro e diamante na África do Sul podiam contar para estabelecer alguma forma de comunicação entre eles. Com guizos no lugar das correntes, a comunicação virou divertimento e arte. Vejam, mesmo nessa situação de trabalho, uma situação até complicada, eles subverteram, né, a ideia ali da corrente e da bota que eles usavam e começaram a produzir arte. Então é uma dança que também combina batidas que eles fazem nas pernas, na bota e normalmente naquela posição que a gente percebe ali na imagem. O Rambone, originalmente conhecido como Patinjuba, é uma dança de estilo afro-americano. Normalmente é feito com o dançarino sentado e ele faz batidas alternando nas pernas, nas coxas, né, no peito também, na boca. Então é bem legal. Eu aconselho quem puder dar uma conferida lá. Flamenco, também bem conhecida, é um tipo de dança espanhola em que normalmente a dançarina usa algumas castanholas na mão. Como vocês podem reparar na imagem, ali ela está segurando um objeto na mão, um pequeno objeto. Além das castanholas, tem também as palmas, que são muito importantes dentro do contexto da dança. Certo? É um símbolo da cultura espanhola. E a cultura dos povos indígenas? Tem também práticas musicais relacionadas ao corpo? Com certeza. Então a gente pode pensar nos povos indígenas do Brasil mesmo, né, que usam. Além de instrumentos, como a gente vê na imagem, a maraca, né, o maracá, enfim, que é um chocalho, um tipo de chocalho, eles usam também, às vezes, pisadas, o som da voz, né, a gente daqui um pouquinho vai ouvir um áudio e vai ficar mais fácil perceber essa relação. Por que eu estava me referindo a isso como práticas musicais e não exatamente como música? Qual que é a diferença? Uma prática musical é alguma coisa que lida com conceitos da música, mas sem ter o propósito daquilo que a gente chama de música. A definição de música é muito vago, né? De cultura para cultura, o que a gente conhece como música, em outro lugar eles podem entender de uma outra forma, certo? Então por isso que quando a gente fala dos indígenas, eles não produzem música, eles têm práticas musicais que são incorporadas às tradições, às cerimônias, né? Então eles têm práticas musicais, às vezes, em cerimônias de nascimento, daquilo que a gente chama de batismo, né? Algo parecido, quando eles dão nome para as crianças, em outras situações e circunstâncias, festas de colheita, essas coisas, então sempre está incorporado algum cerimonial. Então, além do maracá, ou maraca, que é aquele chocalho, percebam nessa imagem que eles usam ali uma espécie de flauta, um tubo, alguma coisa assim. Nesse momento eu vou colocar o áudio, né, alguns minutos aqui, alguns segundos, né, para a gente perceber o uso da maraca, também do pisado e também os sons vocais, certo?
Muito bem, perceberam como, né, aparecem ali os sons dos chocalhos, das pisadas, também os sons vocais? Muito bem, vamos seguindo aqui, nós vamos já para o exercício número 2. Lembram lá aquela batida de 4 notas dentro de um pulso que a gente fez no início, representado pelo quadrado, lembram? A gente vai explorar um pouco esse exercício. Então a gente vai fazer agora, usando o corpo, um exercício que sugere o samba. Como que funciona? Então eu vou começar aqui com a mão esquerda. Peito, estalo, estalo, peito de novo. O que acontece quando a gente repete essa célula várias vezes? Então fica peito, estalo, estalo, peito. Certo? Então, quando você vai repetindo, você pode ir fazendo uma acentuação no tempo 1. Ó. Certo? É isso que você vai exercitar nesse momento. Eu vou te dar alguns minutos e você faça esse exercício. Muito bem, vamos seguindo aqui. Espero que você tenha conseguido. Se não conseguiu agora, vai praticando que uma hora sai. Agora a gente vai fazer um pandeiro e um chocalho. Nós já vamos ver um vídeo com a professora Deia em que ela explica como fazer um pandeiro. Lembrando que você pode usar os materiais que você tiver. Basicamente um pandeiro tem um aro com algumas platinelas, que são essas pecinhas aqui que tem esse som de chocalho, e uma membrana. Por isso que ele é um membranófono, né? Que é um instrumento que tem uma pele, também conhecido como pele, certo? Vocês agora vão assistir um vídeo com a professora Deia que ela vai explicar melhor para vocês. Tudo bem? Prontos para mais uma atividade?
Eu sou a professora Dea e vou acompanhar vocês nessa aventura. Hoje nós vamos construir um pandeiro utilizando materiais recicláveis que vocês têm em casa, materiais disponíveis, pode ser vários tipos deles. Eu vou ensinar um modelo de acordo com o material que eu consegui aqui na minha casa. E a partir dessa ideia, vocês vão poder confeccionar o de vocês. Vamos lá então? Então, para isso, eu separei alguns materiais aqui. Eu separei um pote, separei uma tampa, separei algumas miçangas, pedrinhas que eu encontrei, porque eu queria tampinhas de garrafa de metal para eu amassar, fazer um furinho no meio e colocar, mas eu não encontrei, então eu vou utilizar o que eu tenho em casa. Então, eu separei tudo isso aqui, mais uma fita crepe, tesoura, tá? Caneta para marcar. E se eu precisar mais alguma coisa, a gente vai vendo ao longo do caminho. Nós vamos vendo ao longo do caminho. Ah, e fio para amarrar. Por que eu peguei esse fio? Porque é o que eu tenho aqui. Mas se vocês não tiverem fio de nylon, não há necessidade. Vocês podem utilizar o fio que vocês tiverem em casa. Combinado? Então vamos lá. Pra gente começar, nós vamos ver como que a gente vai proceder com esse aqui. Eu preciso cortar esse pote aqui. Então, para fazer um corte mais retinho, eu vou utilizar a fita crepe aqui, que vai servir de guia. Ok, agora eu vou cortar aqui, ó, nesse espaço aqui. Então, esse aqui, ó. Por enquanto, é só o pedaço de um pote. Agora, nós vamos fazer uma marcação. Vamos fazer bolinhas aqui, ó, que é onde a gente vai amarrar os nossos... onde a gente vai amarrar nossas pedras, tá certo? Então, eu começo aqui. Vamos ver aqui. Faço uma, aí dou espaço de um dedo. Outra, espaço de um dedo. Agora que eu marquei, eu vou pegar o meu furador de papel e vou colocar aqui, ó, bem ali onde eu marquei. E ó, vou furar em volta do meu pote. Agora nós vamos começar a montar o nosso pandeiro. Eu vou pegar essas pedras aqui, ó, que são as amarelas. Então ela tem um furinho aqui no meio. Então eu vou fazer isso aqui. Vou enfiar uma, duas e três. Agora eu vou enfiar aqui em um dos buraquinhos. Vou amarrar uma ponta. Se for fio de nylon, tem que amarrar bem, porque senão ele pode soltar, tá? Pronto. Agora eu pego aqui. Ó, ele vai dar mais ou menos aqui, né? Então, eu vou amarrar, vai dar mais ou menos aqui, então eu amarro. Sem deixar muito apertado, tá? Que ele fique um pouco frouxo assim, para as pedrinhas poderem se bater.
para fazer o efeito. Só que eu vou fazer isso ao redor da minha... ao redor de todo esse... Pra ficar cheio de pedrinhas, tá? Arremata bem. Então, viram como é que nosso pandeiro ficou? É um pandeiro diferente, sim, porque nós estamos propondo para que vocês criem seus próprios instrumentos, baseado no que vocês têm em casa. Então, como em casa a gente tem coisas muito diversas, eu quero que vocês criem com as coisas que vocês têm aí na casa de vocês, sem se preocupar se vai ficar igual ao modelo que eu criei ou não. Então vocês viram que foi a partir de um pote que nós cortamos, colocamos o que eu tinha aqui, que foi essa pedraria. Então agora eu amarrei umas fitas, pintei aqui o fundo e vamos ver que som que ele vai dar. Então é um pandeiro diferente, mas um pandeiro. Agora você cria o seu.
Muito bem, e aí? Viram como a professora Deia fez? Então lembrando sempre, vocês podem usar os materiais que vocês tiverem disponível na casa de vocês. Caso não queira, não conseguir todos os materiais, não tem problema. Se você usar um objeto plano, até o caderno mesmo de capa dura serve para a gente fazer os exercícios do pandeiro. Os exercícios do pandeiro vai ficar para a próxima aula, tá? Além do pandeiro, você pode produzir também um chocalho. Eu trouxe aqui um cachixi. Você pode usar uma garrafa PET, peça para um adulto cortar, e você pode pôr areia, arroz ou outras sementes, né, alguma coisa assim, para produzir o som. A gente vai começar outra aula falando desses instrumentos. Correto? Por hoje é isso, gente. Espero que tenham gostado. Até logo!